Olá, nós somos a Brafentec Consultoria e hoje vamos falar sobre a filtração de soda cáustica em filtro prensa e filtro de tambor rotativo. Essa é a nossa equipe e esses são os tópicos que iremos abordar. Bom, a soda cáustica é uma substância alcalina que, apesar de ser um produto químico altamente tóxico e corrosivo, ela possui um poder neutralizador que é muito valorizado na indústria, principalmente na fabricação de produtos de limpeza. Um processo convencional de produção da soda cáustica é a partir do carbonato de sódio, que é um processo conhecido como caustificação, que obtém-se uma composição de soda cáustica e carbonato de cálcio. O objetivo desse nosso projeto é dimensionar a filtração entre uma solução da soda cáustica e do carbonato de cálcio, que é resultante do processo convencional que eu acabei de citar, e para isso a gente vai dimensionar, realizar os cálculos de um filtro tipo prensa e de um filtro de tambor rotativo para possível comparação entre as eficiências. Essas são as representações de 2D do filtro prensa e do filtro tambor rotativo a vácuo utilizados para o dimensionamento. E esse é o esquema das etapas do filtro de tambor rotativo. A partir dos dados obtidos no laboratório, foi feito um gráfico e, através dele, foi tirada uma equação de reta, da parte linear dos pontos. E, a partir da equação da reta, pôde-se correlacionar o coeficiente angular da reta com a equação 1, obtendo, assim, um valor de resistividade média de torta de 1,25 vezes 10 a nona centímetros por grama. E a obtenção da essência do meio foi correlacionado o coeficiente linear com essa equação 2. E obteve-se também um valor de 5 vezes 10 a sétima, 1 sobre centímetros, para a resistência do meio. Para o cálculo da massa de torta seca, foi obtido o tempo de quadro cheio, retirado também do gráfico obtido em teste de laboratório, o qual corresponde ao valor de 788 segundos e que tem seu par em 13.620 centímetros cúbicos de volume. Utilizando a equação 3, obtém-se uma massa de torta seca de 408,6 gramas. E o cálculo do volume da torta, produzido pela escala piloto, utilizou-se a equação abaixo, A4, isolando o termo VT, e encontrou-se um valor de 396,5 centímetros cúbicos. Então, com esses valores, a gente consegue calcular os KO pela equação 5, obtendo o valor de 34,4. Ainda a gente consegue verificar a faixa de espessura no catálogo e, a partir dessa, obter outros parâmetros pelas equações abaixo de tempo, volume e área. Aí aqui estão os valores calculados, e sabendo que o tempo de filtração deve ser maior em 2 vezes o tempo de desmantelamento, a gente opta pelo filtro de espessura de 1,71 polegada, com área total de 153,1 FT ao quadrado. Olhando então aqui, a gente consegue obter a dimensão nominal dos elementos, que é de 24 in, para esse filtro. Ainda pelo catálogo, a gente encontra que a área por quadro é de 7 para metal e de 4,8 para madeira. Então, pegando a área total, dividindo pela área efetiva por quadro, no caso do metal, a gente obtém que o número de quadros é de 22, o número de placas é de 23. Para o quadro de madeira, a gente obtém a área filtrante de 4,8, então, dividindo o valor de área total por esse valor, a gente obtém um número de 32 quadros e 33 placas. Bom, falando agora sobre o tambor rotativo, a partir dos dados utilizados no filtro prensa, encontrou-se um tempo de 25,22 minutos de ciclo. Em seguida, o valor encontrado no tempo de ciclo foi utilizado na equação 9, a fim de encontrar o número de rotações, que foi de 0,03965 RPM. Para o cálculo da fração submersa do tambor, a partir da equação 10, calculou-se 52,06% de uma volta completa, sendo necessária a obtenção desse valor em graus, o que resultou no ângulo de filtração de 187,42 graus. Para o cálculo dos fatores de scale-up do tambor, a partir da equação 11 foi possível calcular os resultados finais para um tambor rotativo em escala industrial e escolher um modelo por meio do catálogo da FEINC. Sendo o fator de scale-up igual a 0,067 centímetros cúbicos, centímetros quadrados segundo, ou aproximadamente 2.424 litros, metros quadrados segundos, e os demais valores constam na tabela 1. O catálogo utilizado indica usar um fator de segurança de 20%, então a nova altura calculada é de 5,94 metros quadrados, ou 63,94 pés quadrados. Então, pelo catálogo na imagem a seguir, escolheu-se uma área de 78,5 pés quadrados, 5 pés de diâmetro, 5 pés de comprimento do cilindro e 0,5 HP de potência, tanto para acionamento quanto para agitador. Bom, a partir do dimensionamento feito,
Foi possível verificar a eficácia de ambos os filtros apresentados nesse trabalho para esse tipo de solução, né? E com esses dados obtidos e com a análise de mercado realizada para avaliar os preços de ambos os equipamentos, verificou-se que o filtro de tambor rotativo possui um alto custo agregado em relação ao filtro prensa. Em razão disso, é preciso observar a capacidade de cada um desses filtros. Vale ressaltar também que o filtro tipo tambor rotativo é aplicado em suspensão uniformes e concentradas, e não apresenta tolerância de fingos no produto final. Então, por toda essa análise, optou-se um filtro prensa com quadro de metal, visto que a área filtrante efetiva por quadro é de 7 pés quadrados, e necessário também 22 quadros e 23 placas. Obrigado pela atenção.